Natália estava em pé, olhando pela janela de seu modesto apartamento no terceiro andar, admirando o anel de noivado que brilhava em seu dedo. Os raios de sol dançavam sobre a superfície dourada, criando pequenos arco-íris nas paredes. 3 dias atrás, ela se tornara esposa de Oleg, e seu coração ainda pulsava de felicidade, embora tivesse decidido manter seu sobrenome, como seu falecido tio lhe pedirá. Ele havia sido seu único herdeiro, e aos 45 anos, Natália não acreditava que o amor voltaria a bater à sua porta. Após o divórcio de seu primeiro marido já se passara 5 anos, e ela se acostumara à solidão. Seu trabalho como contador em uma pequena firma a ocupava a maior parte do tempo, e suas noites eram passadas entre livros e a leitura de mapas astrológicos. As estrelas sempre a fascinavam. Em seu movimento, ela encontrava respostas para muitas perguntas. Seu primeiro casamento deixará cicatrizes profundas. André parecia ser o homem perfeito, um gerente de sucesso charmoso e atencioso. Eles se conheceram em uma festa corporativa, onde ele a cortejou com flores e a levou a teatros. O casamento foi grandioso e os convidados admiravam os recém-casados. Mas após 3 anos, a verdade veio à tona. André tinha uma amante, uma jovem secretária de seu escritório. Natália o viu com ela em um restaurante, rindo e se segurando pelas mãos. Ele parecia tão feliz, algo que nunca foi com ela. O divórcio foi doloroso. André não negou a traição, mas implorou por perdão, prometendo que era apenas uma fase passageira. No entanto, Natália viu alívio em seus olhos. Finalmente o segredo estava exposto, e não havia mais necessidade de disfarces. 1 mês após o divórcio, ele se casou com a secretária. Natália soube disso por acaso, ao encontrar amigos em comum. A dor foi tão intensa que ela não conseguiu trabalhar direito por meses, revivendo os eventos do passado e tentando entender onde havia errado. Sua mãe, Vitória, sempre desconfiou de André. Ela dizia que havia algo escorregadio em seu olhar, mas Natália não deu ouvidos. Após o divórcio, Vitória não a repreendeu, apenas ficou ao seu lado, preparando suas comidas favoritas e ouvindo suas histórias sobre o trabalho. Oleg entrou em sua vida 1 ano e meio atrás. Alto, com olhos cinzentos e um sorriso radiante, ele era um personal trainer de 35 anos que exalava energia e alegria, algo que Natália sentia falta. Eles se conheceram na Academia Atlas, onde ela se inscreveu a pedido de sua amiga, Svetlana. Você precisa sair de casa e cuidar de si mesma, insistia Svetlana. O esporte vai ajudar a colocar não só seu corpo em forma, mas também sua mente. No primeiro dia, Natália se sentiu insegura entre as jovens atléticas e os homens musculosos. Os aparelhos pareciam complicados e perigosos, e os espelhos refletiam todas as suas inseguranças. Você está segurando a postura errada, disse Oleg, se aproximando enquanto ela tentava, sem sucesso, fazer um exercício. Suas mãos ajustaram suavemente sua postura, e Natália sentiu um arrepio percorrer seu corpo, não pelo toque, mas pela profundidade de sua voz. Agora tente novamente, ele sorriu. E não olhe no espelho. Concentre-se nas sensações dos músculos. Desde aquele dia, ele se tornou seu treinador pessoal. Oleg explicava pacientemente cada exercício, supervisionando a execução e incentivando-a nos momentos difíceis. Ele nunca a apressava ou criticava se algo não saísse certo de primeira. O importante é a regularidade, não a intensidade, dizia ele. Seu corpo precisa se acostumar com os exercícios aos poucos. Após 1 mês, Natália notou mudanças não apenas em sua aparência, mas também em seu estado de espírito. Ela se sentia mais enérgica, confiante e dormia melhor. Seus colegas de trabalho notaram a diferença. Natália, você está brilhando por dentro, comentou a secretária Ana. Está apaixonada, é? Naquele momento, Natália apenas riu, mas aos poucos percebeu que Ana estava mais próxima da verdade do que imaginava. Ela realmente estava se apaixonando por Oleg, por sua nova versão e pela ideia de que a vida poderia mudar para melhor. Oleg também não era indiferente. Após os treinos, eles costumavam tomar café em um café da academia, conversando sobre a vida e compartilhando planos. Ele falava sobre seu trabalho e a importância de ajudar as pessoas a ganharem confiança por meio do exercício físico. Natália contava histórias de sua experiência como contadora,
e ele ouvia com interesse genuíno. Você tem uma paciência incrível, dizia Oleg. Eu não conseguiria passar o dia inteiro lidando com números e documentos. E eu não conseguiria trabalhar todos os dias com pessoas, respondia Natália. É preciso ser um psicólogo para motivá-las. Você se subestima. Você se sai muito bem com seus colegas e clientes, só não percebe isso. Essas conversas aumentavam a confiança de Natália. Pela primeira vez em muito tempo, havia um homem ao seu lado que a via como mais do que uma contadora tímida. Ele a via como uma pessoa interessante com suas próprias qualidades. O relacionamento romântico começou 3 meses após o primeiro encontro. Oleg a convidou para o teatro, para a estreia de Ana Karenina. Natália passou o dia todo escolhendo o vestido, fazendo o cabelo no salão e se sentindo nervosa como uma adolescente em seu primeiro encontro. Você está deslumbrante, disse Oleg ao encontrá-la na entrada do teatro. O espetáculo foi maravilhoso, mas Natália mal prestou atenção ao que acontecia no palco. Todo seu foco estava no homem ao seu lado, no seu perfil à luz baixa da sala, no cheiro do seu perfume caro e no calor de sua mão quando ele acidentalmente tocou a dela. Após o teatro, eles passearam pela cidade à noite, conversando sobre a peça Arte e Vida. Ao chegarem em sua casa, Natália hesitou, sem saber se deveria convidá-lo para um chá. Ele decidiu por ela, beijando-a suavemente nos lábios. Obrigada pela noite maravilhosa. Até amanhã no treino. Os meses seguintes passaram como um conto de fadas. Oleg a cortejava de forma delicada e atenciosa, trazendo flores, organizando jantares românticos e levando-a a concertos de música clássica que ambos adoravam. Ele se lembrava de todas as suas preferências, pratos favoritos, músicas, livros, flores. Como você consegue lembrar de tantos detalhes? Natália se surpreendia. Quando alguém é especial, você se lembra de tudo, respondia Oleg. O único ponto que ofuscava a relação era a mãe de Natália, Vitória, que aos 67 anos desaprovava categoricamente a escolha da filha, embora tentasse não demonstrar isso abertamente nas primeiras reuniões com Oleg. Um jovem muito gentil, dizia ela após sua partida. Mas e daí, mãe? Ele é 10 anos mais novo que você, Natália. E vive em um apartamento alugado, trabalha como treinador. Como vocês vão viver? Mãe, dinheiro não é tudo, retrucava Natália, sentindo a raiva crescer dentro dela. Eu o amo, e ele me ama. Isso não é mais importante que a segurança financeira? É importante se o amor for verdadeiro. E se for interesse? Que interesse? Oleg nem sabe quanto eu ganho. Ele paga nossos encontros e dá presentes com o dinheiro de outras clientes, murmurou Vitória. Você está sendo injusta com ele. Essas conversas se tornaram frequentes e cada vez mais tensas. Vitória tentava não interferir abertamente, mas Natália sentia sua desaprovação. Isso gerava um conflito interno. De um lado, o respeito pela opinião materna, do outro, o medo de ficar sozinha novamente. O amor é cego, dizia a mãe, usando um ditado que Natália ouvirá desde a infância. Ele ofusca a razão, enquanto a solidão traz felicidade, respondia a filha. O conflito atingiu seu ápice 1 mês antes do casamento, quando Oleg fez o pedido. Foi em um restaurante no terraço de um hotel com uma vista deslumbrante da cidade. Músicos tocaram sua melodia favorita. Os garçons serviram champanhe e Oleg se ajoelhou. Natália, você quer se casar comigo? Quero passar o resto da minha vida com você. O anel era simples, mas bonito, de ouro com um pequeno diamante. Natália chorou de felicidade, aceitando ser sua esposa. Em casa, a mãe recebeu a notícia com frieza. Se você se casar com esse gigolô, não quero mais saber de você. Então adeus, mãe, respondeu Natália. E elas não se falaram até o dia do casamento. Oleg a consolou, dizendo que a mãe entenderia e perdoaria com o tempo. Ele era tão gentil e paciente com suas angústias que Natália se convenceu de que fizera a escolha certa. Não fique triste, querida, dizia ele, abraçando a noiva que chorava. As mães sempre têm dificuldade em deixar suas filhas irem. Quando ela ver como somos felizes, tudo vai se resolver. E se não se resolver, construiremos nossa própria família baseada no amor e na compreensão. Isso não é suficiente? O casamento foi simples, sem pompa. Eles se casaram no cartório pela manhã e celebraram em um pequeno restaurante com alguns amigos e colegas.
A mãe não estava presente na cerimônia, e isso ofuscava a alegria de Natália. Mas Oleg não a deixava ficar triste. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, dizia ele, girando a esposa em uma dança. Agora você é minha para sempre. Os convidados desejavam felicidade aos recém-casados, presenteando-os e fazendo brindes. Os colegas de Natália da firma lhe deram um belo conjunto de louças. Os amigos de Oleg, um fim de semana em um hotel no campo. Tenham uma lua de mel romântica, disse a amiga Svetlana, abraçando Natália. Você merece ser feliz depois de tudo o que passou. Obrigada por me apoiar todo esse tempo, respondeu Natália. Fico feliz que você finalmente tenha encontrado paz. Oleg é um bom homem, e é claro que ele te ama. Na noite do primeiro dia de casados, Natália decidiu ser honesta sobre algo que mudaria tudo. Eles estavam sentados no sofá de seu apartamento. Oleg a abraçava, e ela se sentia protegida e feliz. Oleg, preciso te contar uma coisa, começou ela, alisando a borda do seu roupão. Estou ouvindo, querida. Entre nós não deve haver segredos. Eu tinha um tio, Alexandre, irmão da minha mãe. Ele era um homem muito rico, dono de várias empresas. E ele me deixou toda a sua fortuna. Oleg se endireitou, olhando para ela com surpresa. Sério? Por que você não me contou antes? Não queria que isso influenciasse sua opinião sobre mim. Queria ter certeza de que você me ama, e não o meu dinheiro. E quanto isso representa em números? Alguns milhões de reais. O valor exato eu saberei quando herdar. Oleg se recostou no sofá, avaliando o que ouvirá. Mas existem certas condições? Sim. Meu tio acreditava que o casamento deve ser testado pelo tempo. Eu só poderei herdar após 1 ano de casamento. Natália observava atentamente o rosto do marido, temendo ver ganância ou cálculo. Mas Oleg apenas sorriu e a apertou mais forte. Então, eu casei com uma milionária. Amanhã, trarei seu café da manhã na cama, como se deve a uma dama rica. Eles riram e se beijaram, e Natália sentiu que fizera a escolha certa ao confiar nele. Ele não mudará, não se comportava de forma diferente, apenas a amava do jeito que ela era. Eu estava tão assustada em te contar, confessou ela. Você não precisava ter medo. Dinheiro é apenas dinheiro. O que importa é que temos um ao outro. E você não se arrepende de ter se casado com uma mulher mais velha que você? Bobagem. A diferença de idade é apenas um número. Você parece incrível e é jovem de espírito, e isso é o que importa. Ao adormecer nos braços de Oleg, Natália pensava em como era feliz. Finalmente havia alguém em sua vida em quem podia confiar completamente. Um homem que a amava sinceramente sem interesse. Na manhã seguinte, ela acordou com o aroma de café fresco e as mãos quentes do marido acariciando seus cabelos. O sol já estava alto, e os raios dourados inundavam o quarto com uma luz suave. O relógio ao lado da cama marcava 10h30. Normalmente nesse horário, ela já estaria no trabalho, mas tirara uma semana de folga após o casamento. Bom dia, minha querida esposa, sussurrou Oleg, beijando-a na cabeça. Natália se espreguiçou e bocejou. Bom dia, marido. E quem prometeu café da manhã na cama? Claro, um verdadeiro café da manhã para uma verdadeira dama. Não se levante, vou trazer tudo agora. Ele saiu pela porta e Natália ficou deitada, desfrutando da manhã preguiçosa e refletindo sobre a conversa de ontem. Como Oleg havia reagido facilmente à notícia da herança. Nenhum brilho ganancioso nos olhos, nenhuma pergunta sobre imóveis ou empresas do tio. Ele simplesmente aceitou isso como mais uma característica de sua amada. Do lado de fora, os pássaros cantavam, crianças brincavam e as vozes dos vizinhos podiam ser ouvidas. Uma manhã comum de um dia comum, que deveria ser o início de sua feliz vida em família. Ah, aqui está o café da manhã, anunciou Oleg, aparecendo na porta com uma bandeja. Na bandeja havia 2 xícaras de café fumegante, um prato com croissants e biscoitos dinamarqueses, um pote de mel, manteiga, geleia e um vaso com uma única rosa vermelha. Tudo parecia muito festivo e bonito. Natália ficou encantada. Oleg, você é tão romântico. De onde veio tudo isso? Enquanto você dormia, fui à padaria e à floricultura. Preparei o café com uma receita especial que aprendi com um chefe italiano em um dos restaurantes. Que chefe italiano? Natália perguntou interessada.
Ah, um conhecido. Ele trabalhou em Milão na Tverskaya. Ele dizia que um bom café deve ser cozido em fogo baixo, e não fervido na cafeteira. Oleg colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e sentou-se na beirada da cama. Ele parecia um pouco nervoso, como se esperasse uma reação especial dela. Você não vai beber? Perguntou Natália, percebendo que o marido não tocava em sua xícara. Claro que vou. Ele pegou a segunda xícara, mas apenas a girou nas mãos. Estou apenas esperando esfriar. Tenho dentes sensíveis. Não gosto de quente. Natália levantou sua xícara e levou aos lábios, mas um cheiro forte e estranho a fez parar. No aroma do café, havia notas químicas estranhas, como se algo desconhecido tivesse sido adicionado à bebida. O cheiro a lembrou de um hospital ou de uma farmácia. Estranho, murmurou ela. Você não adicionou nada ao café, certo? O que você quer dizer? Oleg se inclinou para mais perto. Apenas café, açúcar e um pouco de creme. O cheiro está incomum. Pode ser um novo tipo de café, ele sugeriu. Comprei em uma loja especializada. O vendedor recomendou a arábica da Etiópia. Natália cheirou o café novamente. O aroma definitivamente era estranho, embora a bebida parecesse normal, marrom escura com uma leve espuma. Mas sua intuição insistia que havia perigo. Ela olhou discretamente para Oleg. Ele estava sentado, segurando sua xícara, mas não a levava aos lábios. Além disso, ele a observava atentamente, como se esperasse que ela começasse a beber. Oh, olha, eu peguei sua xícara por engano, exclamou ela, rapidamente trocando as xícaras de lugar. Agora está certo. Oleg hesitou por um momento. Um olhar de preocupação passou por seus olhos, mas ele rapidamente se recompôs. Não faz diferença, querida. O café é o mesmo, da mesma cafeteira, mas ele não levou a xícara aos lábios. Em vez disso, levantou-se e se dirigiu à janela. Que dia lindo! Que tal dar um passeio no parque ou ir para o campo? Natália tomou um pequeno gole de sua nova xícara, a que originalmente pertencia ao marido. O café estava normal, aromático, sem sabores estranhos. Mas a xícara que agora estava diante de Oleg ainda exalava aquele estranho cheiro medicinal. Seu coração começou a acelerar. Será que Oleg realmente havia colocado algo em seu café? Mas por quê? E por que ele mesmo não bebia? Natália observava Oleg com um olhar curioso, tentando disfarçar a inquietação que a consumia. Oleg, você não vai beber café? Perguntou ela, tentando soar casual. Na verdade, não. Vou tomar água, respondeu ele, levantando-se e indo até a cozinha. Ao voltar, trouxe um copo de água gelada. Beba, quero saber o que você acha do meu café, disse ele, com um sorriso que não a tranquilizava. Natália levou a xícara aos lábios, mas apenas tocou o líquido com os lábios, sem realmente beber. Oleg a observava com um olhar intenso, quase como se estivesse esperando uma reação dela. Está delicioso, mentiu ela, tentando manter a compostura. Fico feliz que tenha gostado. Vou fazer assim todas as manhãs, disse Oleg, e a frase soou como uma ameaça sutil. Um frio percorreu a espinha de Natália. Vou tomar um banho, anunciou Oleg, e ela respirou aliviada. Assim que a porta do banheiro se fechou, ela rapidamente despejou o café suspeito em um vaso de ficus na janela. Se havia algo de errado, a planta mostraria os sinais primeiro. Em seguida, encheu uma xícara com água da torneira e adicionou um pouco de café solúvel, apenas para dar cor e aroma. Quando Oleg saiu do banheiro, Natália estava deitada na cama, com os olhos fechados, fazendo o possível para parecer sonolenta. Oleg, é estranho, mas estou com muito sono agora. Deve ser o relaxamento após o estresse do casamento, disse ela, tentando parecer natural. É normal, querida. Seu corpo ainda está se adaptando à vida de casada, respondeu ele com um tom satisfeito. Ele começou a se barbear, cantando uma melodia desconhecida. O clima parecia leve, mas Natália não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado. Preciso ir à academia, anunciou Oleg, vestindo uma camisa branca. Quanto tempo você vai ficar lá? Perguntou Natália, mantendo o tom sonolento. 2 horas no máximo. Você pode descansar, disse ele, antes de sair. Assim que a porta se fechou, Natália correu até a janela. Ela viu Oleg saindo do prédio e ao invés de seguir em direção à academia,
ele virou na direção oposta, em direção a cafés e shoppings. O ficus na janela já mostrava sinais de estresse, suas folhas murchando. Isso a convenceu de que algo estava muito errado. Decidida, Natália se vestiu rapidamente e decidiu ir ao trabalho, mesmo estando de férias. O escritório estava tranquilo, um lugar onde poderia pensar sem distrações. Além disso, tinha as chaves de todos os ambientes, o que significava que poderia se isolar e refletir. Ao se aproximar do prédio, sentiu um olhar fixo sobre si. Na entrada do seu escritório, uma mulher cigana a aguardava, vestida com um vibrante lenço vermelho e uma longa saia colorida. Seus olhos escuros e penetrantes observavam Natália com atenção. "Querida, vem aqui", chamou a cigana, acenando com as mãos adornadas de anéis. "Eu estava te esperando. Vejo que há problemas à sua frente." Natália hesitou, mas a mulher bloqueou seu caminho. "Vejo que o café da manhã não foi do seu agrado", disse a cigana, inclinando-se mais perto. As palavras a atingiram como um raio. Como ela sabe sobre o café? Pensou Natália, paralisada. "Siga-me se quiser saber a verdade", continuou a mulher, virando-se e começando a andar pela calçada. Sua vida está em perigo e o tempo está se esgotando. Natália ficou parada, observando a cigana se afastar. Sua mente dizia que era apenas mais uma charlatã, mas seu coração batia descontroladamente, e sua intuição gritava que aquela reunião não era mera coincidência. As palavras da cigana ecoavam em sua mente. "Vejo que o café da manhã não foi do seu agrado." Como ela poderia saber? Estaria espionando sua casa desde cedo? Ou era apenas uma boa adivinhação? Desde criança, Natália acreditava em sinais místicos. Sua avó, Ana, sempre a ensinou a interpretar cartas astrológicas e sonhos. "As mulheres da nossa família têm uma intuição especial", dizia a avó. "Se o coração diz uma coisa e a mente outra, escute o coração." Após a morte da avó, Natália continuou a estudar astrologia, comprando livros e fazendo mapas astrais. Respirando fundo, decidiu seguir a cigana, que já havia chegado à esquina. A mulher andava com confiança, como se soubesse que seria seguida. Após algumas quadras, a cigana parou em frente a um pequeno café e se virou. "Bom, você não teve medo. Entre e vamos conversar." Dentro do café, a atmosfera era acolhedora. Mesas de madeira com pernas esculpidas, iluminação suave de lâmpadas antigas, o aroma de pães frescos e café no ar. Uma música instrumental de Vivaldi tocava suavemente ao fundo. A cigana escolheu uma mesa perto da janela e gesticulou para Natália se sentar à sua frente. "Meu nome é Uliana", apresentou-se, retirando o lenço e revelando cabelos castanhos com fios grisalhos. "E você, Natália, 45 anos, contadora na consultoria Alpha Consult, recém-casada com o personal trainer Oleg Kulkol. Como você sabe tudo isso?" Natália sussurrou, sentindo um frio na espinha. "Sei muito. Por exemplo, seu marido está em casa na Rua Siena, número 23, com uma jovem estudante do Instituto de Cultura, chamada Jana Surikova." As palavras caíram como uma bomba. Natália sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. "Você está mentindo. Oleg está na academia com compromissos de trabalho." Infelizmente não, respondeu Liana, tirando algumas fotos de sua bolsa e colocando-as sobre a mesa. "Veja por si mesma." As imagens mostravam Oleg abraçado a uma jovem loira. Eles estavam em um café passeando no parque, entrando em um prédio. A última foto, tirada naquela manhã, mostrava Oleg, na mesma camisa branca, beijando a jovem na entrada do prédio na Rua Siena. "Isso não é tudo", continuou Liana, observando a expressão de choque de Natália. "No seu café da manhã havia Dimidrol em alta dose, um sedativo forte que deveria te deixar sonolenta e sem vontade por algumas horas." "Mas por quê?" Natália perguntou, sua voz tremendo. "Para que você não atrapalhasse os encontros dele com a amante, para que fosse obediente e não fizesse perguntas. Oleg planejava te dar o sedativo regularmente, aumentando a dose gradualmente." Natália cobriu o rosto com as mãos. Suas suspeitas estavam se confirmando. O cheiro estranho do café, a planta murchando, a recusa de Oleg em beber de sua xícara, a pressa dele em sair de casa. "Como você sabe tudo isso?" perguntou ela com a voz trêmula. "Quem é você e por que está me contando isso?"
Porque há alguém que te ama muito e não pode ficar parado vendo você ser enganada. Sua mãe, Vitória, contratou um detetive particular ao descobrir que Oleg estava com outra mulher. Natália levantou a cabeça. Mas nós estamos brigadas. Ela nem veio ao meu casamento. Briga é uma coisa, mas o coração de uma mãe não pode suportar ver a filha em perigo, disse Uliana suavemente. 3 semanas atrás, sua mãe encontrou Oleg com essa garota em um shopping. Ele estava comprando joias e perfumes caros para ela. Parecia um casal apaixonado. Uliana retirou mais documentos da bolsa. Aqui está o relatório do detetive, com detalhes sobre todos os encontros de Oleg nos últimos meses. Ele menciona o plano de adicionar Dimidrol ao seu café. Natália examinou os papéis com mãos trêmulas. Tudo parecia documentado e convincente. Mas por que minha mãe não veio falar comigo pessoalmente? Perguntou ela. Vitória sabia que você não acreditaria nela ou no detetive. Você pensaria que ela estava tentando arruinar seu casamento. Mas uma cigana, você acreditaria, já que sempre se interessou por misticismo e astrologia. Então você não é uma verdadeira cigana? Não. Meu nome é Uliana Silchenko. Sou atriz do Teatro Mayakovsky. Sua mãe me procurou através de uma amiga, pedindo ajuda para abrir seus olhos sobre a verdadeira natureza do seu marido. Natália ficou em silêncio. Então minha mãe estava certa sobre tudo. Oleg é realmente um aproveitador que soube do meu patrimônio e decidiu se aproveitar da minha confiança e solidão. Como ele soube do patrimônio? Natália perguntou. A mãe dele, Ekaterina Surikova, trabalha em um cartório que cuidou do testamento do seu tio Alexandre. Durante um jantar em família, eles comentaram sobre o patrimônio, e Jana, que estava lá, se lembrou do seu nome e do valor. Quando encontrou Oleg em uma balada, contou a ele como uma curiosidade, e ele decidiu se aproximar de você. Ele não se casou com você imediatamente. Primeiro, quis te conhecer melhor, mas logo percebeu que você estava sozinha, confiante e propensa a romantizar relacionamentos. E o mais importante, seu tio impôs a condição de 1 ano de casamento. Uliana se inclinou mais perto. Oleg planejava manter você sob controle com medicamentos durante todo o ano, e depois, ao ter acesso ao patrimônio, simular um divórcio por sua iniciativa. Talvez até tentasse provar que você era mentalmente instável para ficar com uma parte maior do dinheiro. Meu Deus, Natália sussurrou. Eu pensei que ele me amava. Ele é um ótimo ator e psicólogo. Estudou seu caráter, entendeu o que você precisava após o divórcio do primeiro marido e te deu exatamente o que você queria. Atenção, cuidado, um senso de proteção. Exatamente. Mas tudo isso era uma mentira, planejada para obter ganhos materiais. Natália lembrou de todas as conversas, os jantares românticos, as promessas de amor. Nada foi sincero. Cada palavra, cada beijo, cada promessa era parte de um espetáculo cuidadosamente ensaiado? Quer mais provas? Perguntou Liana. Do outro lado da rua, há outro café, onde seu marido e sua verdadeira amada estão agora. Você pode ver com seus próprios olhos o quão feliz ele está na companhia dela. Natália olhou pela janela. Realmente, do outro lado da rua havia um café com grandes janelas panorâmicas. Através do vidro, ela viu um homem e uma mulher conversando animadamente em uma mesa. Não pode ser, sussurrou, reconhecendo a silhueta familiar. Vamos, você precisa ver com seus próprios olhos, sugeriu Liana, levantando-se da mesa. Mas prepare-se para o que vai ver. A verdade pode ser muito dolorosa. Elas pagaram a conta e atravessaram a rua. Uliana escolheu uma mesa em um canto do café, de onde podiam observar todo o salão, mas eram difíceis de notar. Natália, com o coração acelerado, olhou na direção indicada. Na mesa à janela estava Oleg, o mesmo Oleg que algumas horas antes lhe prometia amor e trazia café na cama. Ele usava a mesma camisa branca que só vestia em ocasiões especiais. Na sua frente, uma jovem linda, com longos cabelos platinados e grandes olhos azuis. A garota estava vestida de forma elegante e cara. Uma blusa de seda, joias delicadas, uma bolsa de designer. Oleg se inclinou sobre a mesa, segurou a mão dela e beijou seus dedos suavemente. Depois começaram a conversar, e a jovem riu alegremente, jogando os cabelos para trás.
O riso dela tinha tanta juventude e despreocupação que o coração de Natália se apertou de dor e inveja. Conheça, essa é Jana Surikova, disse Uliana em voz baixa. Ela é estudante do 3º ano do Instituto de Cultura, na Faculdade de Artes Cênicas. Oleg está com ela há 8 meses, desde antes de conhecer você. 8 meses? Natália repetiu, atordoada. Então, ele me traiu desde o início do nosso relacionamento. Mais do que isso, conhecer você foi parte do plano para se apropriar do seu patrimônio. Natália não conseguia desviar o olhar do que acontecia na mesa ao lado. Oleg acariciava a mão da jovem, sussurrando palavras apaixonadas em seu ouvido, enquanto ela sorria e piscava para ele. Pareciam um verdadeiro casal apaixonado, desfrutando da companhia um do outro. Não havia falsidade em seu comportamento, apenas um sentimento genuíno e simpatia mútua. De repente, Oleg pegou o celular e começou a discar um número. Em segundos, o celular de Natália vibrou em modo silencioso. Na tela, o nome do marido. Alô, querida, ouviu ela a voz familiar e aveludada. Como você está? Está sentindo minha falta? Onde você está? Natália perguntou em um sussurro, sem tirar os olhos dele. Na academia, claro, Oleg respondeu, sorrindo enquanto falava ao telefone e piscava para Jana. Estou resolvendo algumas questões sobre o novo cronograma de aulas. O administrador estava muito ocupado. Tive que esperar. Logo estarei em casa. E você? Um pouco sonolenta depois do café da manhã, Natália respondeu, decidindo entrar na brincadeira. É normal, querida. Seu corpo está se adaptando à nova rotina de casada. Descanse o quanto quiser. Nos vemos em casa. Eu te amo muito. Ele desligou e voltou a se concentrar na jovem. Jana deu um empurrão brincalhão em seu ombro e se inclinou para sussurrar algo engraçado em seu ouvido. Oleg a beijou nos lábios no meio do café, sem se importar com os outros. Viu? É suficiente? Uliana perguntou em voz baixa. Sim, Natália sussurrou, sentindo tudo desmoronar dentro de si. Mais do que suficiente. Natália estava paralisada, incapaz de acreditar no que via. Naquela manhã, ela era uma esposa feliz, fazendo planos para o futuro, e agora estava assistindo seu marido beijar outra mulher em um café, logo após mentir para ela ao telefone sobre onde estava. Dói? Uliana perguntou suavemente, observando sua reação. Muito, Natália respondeu, com lágrimas nos olhos. Mas o mais humilhante é entender que fui apenas uma ferramenta para obter dinheiro. Eu entendo. A traição de alguém próximo é sempre um golpe no coração. Mas é melhor saber a verdade agora, no início do casamento, do que viver em uma mentira por um ano. Oleg e Jana continuaram seu almoço romântico. Um garçom trouxe uma garrafa de champanhe, cara pelo rótulo. A jovem falava animadamente gesticulando, enquanto Oleg a ouvia com admiração nos olhos, beijando suas mãos de tempos em tempos. Era evidente que ele estava genuinamente encantado com a companhia dela, algo que nunca havia demonstrado com Natália. Conte-me tudo desde o começo, pediu Natália, sem desviar o olhar do que acontecia na mesa ao lado. Quero saber toda a verdade. 3 semanas atrás, sua mãe foi ao shopping para comprar um presente para uma amiga. No setor de joias, ela viu Oleg com a jovem. Eles estavam juntos, parecendo um casal apaixonado. Natália sentiu a raiva crescer dentro dela. Eu não posso acreditar que ele fez isso comigo. Eu confiei nele. E agora você sabe a verdade. O que você vai fazer? Uliana perguntou, observando a transformação no rosto de Natália. Eu vou confrontá-lo. Não posso deixar isso passar. Determinada, Natália se levantou da mesa com o olhar fixo em Oleg e Jana. Vou acabar com essa farsa de uma vez por todas, disse, enquanto se dirigia para a saída do café. Uliana seguiu, admirando sua coragem. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. E agora, você tem a verdade ao seu lado. Natália respirou fundo enquanto atravessava a rua, seu coração batendo forte. Ela estava pronta para enfrentar Oleg e exigir respostas. Ao entrar no café onde ele estava, sentiu a adrenalina correr por suas veias. Oleg a viu e seu sorriso se desfez instantaneamente. Natália, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, tentando manter a calma. Eu sei de tudo, Oleg. Sei sobre Jana, sobre suas mentiras.
E não vou deixar você me manipular mais, respondeu ela com firmeza. Oleg olhou para Jana, que parecia confusa, e então voltou seu olhar para Natália. Você não entende, isso não é o que parece, tentou justificar. Não, Oleg, eu entendo muito bem. Você se aproveitou da minha vulnerabilidade e agora vai ter que enfrentar as consequências. A tensão no ar era palpável. Jana olhou entre os dois, sem saber o que fazer. O que está acontecendo? Perguntou ela, visivelmente alarmada. Eu sou a esposa dele, e você é apenas uma peça em um jogo que ele está jogando, Natália respondeu, com a voz firme. Oleg tentou se defender, mas Natália não estava disposta a ouvir mais mentiras. Eu não sou mais uma ferramenta para você. Eu sou uma mulher que merece respeito e amor verdadeiro. Com essas palavras, Natália se virou e saiu do café, sentindo-se mais forte do que nunca. Ela não precisava de Oleg para ser feliz. A verdadeira felicidade vinha de dentro, e agora ela estava pronta para buscar isso, sem mais mentiras ou manipulações. A vida a aguardava, cheia de novas oportunidades e, quem sabe, um amor verdadeiro.